Olá, irmãos, louvado seja Deus, bom dia. Hoje nós estamos concluindo esse tema, Fundamentos da Fé. Espero que você tenha sido grandemente abençoado, amém? E esse vídeo eu quero concluir sobre a fé, ela é individual, a fé, ela é algo pessoal. A fé é algo individual e intransferível. Desta forma, a fé dos nossos parentes não pode nos salvar, nem pode mesmo manifestar as bênçãos de Deus na nossa vida. Daí a importância de cada um de nós desenvolvermos a nossa própria fé. Você já viu pessoas que querem pegar carona na fé dos outros e não funciona? Não funciona por quê? Porque a fé é individual. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nós vimos aqui que o justo viverá pela fé. Porém, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 22, ele diz assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. A fé, ela não somente é individual, mas a fé, ela é vivida na presença de Deus. E não tem como nós enganarmos a Deus. Nós podemos enganar os outros, nós podemos nos enganar, mas a Deus ninguém engana. Enganamos os outros quando vivemos uma realidade que não é a realidade verdadeira. Passamos para as pessoas uma aparente, falsa espiritualidade. Nós podemos nos enganar quando não somos ouvintes da palavra, mas não praticantes. Isso faz com que nós enganemos a nós mesmos, né? Como Tiago diz, se alguém é ouvinte da palavra, mas não é um operoso praticante, ele engana a ele mesmo. Mas a Deus ninguém engana. E a fé, ela deve ser vivida de forma individual, de forma intransferível e na presença de Deus, como ele diz aqui em Romanos 14, 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Ele está falando aqui sobre aquela questão de comer tudo ou se abster de alimentos. Ele fala que isso é muito pessoal. Tem coisas na fé que é muito particular e às vezes nós estamos julgando os outros e deixando de experimentar a fé verdadeira na nossa própria vida. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé. Você precisa desenvolver a nossa fé. E se você chegou nesse último vídeo, você precisa assistir, anotar os outros 19, para que a sua fé seja consistente, para que a sua fé seja fortalecida. Em Mateus capítulo 9, versículo 22 diz: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Louvado seja Deus. Amém? A fé dela foi que operou o poder de Deus. Não foi Jesus sozinho. Jesus disse que foi a fé daquela mulher que tornou ela sã. Nós vemos isso em muitos outros versículos. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 34, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Em Marcos capítulo 10, versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada fora. Em Lucas 7,50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. No 8,48, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No 17, Lucas 17,19, Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em Lucas 18,42, Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Apesar da fé ser individual, encontramos nos evangelhos 3 situações em que a fé de alguém pode funcionar para outras pessoas. Por exemplo, pais que exercem fé por um filho que ainda seja dependente deles. Então, se o filho está numa idade, vamos dizer assim, de dependência, o pai pode exercer a fé, a mãe pode exercer a fé sobre aquele filho, porque Deus constituiu eles como autoridade. Um senhor que exerce fé por um servo no qual não haja
insubordinação para com aquele. Nós vemos isso no centurião. Ele foi até Jesus pedir pelo servo dele. E é interessante, a fé daquele homem abençoou a vida do seu criado, quando ele disse, não sou digno de que entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu criado ficará curado. Surpreendeu Jesus e recebeu aquilo que foi buscar. Quando alguém, a despeito de qualquer vínculo familiar ou empregatício, concorda com a fé do outro, a pessoa pode pegar uma carona na fé de outra pessoa. Mas, amado, aqui entre nós, é bom nós crermos para nós mesmos, vivemos as nossas experiências. Não queira estar constantemente pegando carona na fé de outra pessoa. Amém? E para que a nossa fé ela seja consistente, nós precisamos aprender a acrescentar alguns ingredientes à nossa fé. Amém? Como uma receita de bolo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 11, Pedro diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo somente o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de acordo com Pedro, nós devemos acrescentar alguns ingredientes à nossa fé. Para quê? Para que nós não sejamos nem infrutíferos, nem infrutuosos, nem inativos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e para que nós possamos, com diligência, procurar cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. Amém? Diz que quando nós procedemos acrescentando a nossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, nós vamos viver uma vida íntegra, uma vida para a glória de Deus. Isso tudo tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ele vai dizer aqui, para que não sejamos inativos nem infrutuosos no reino de Deus, ou seja, ovelha sadia da cria. Deus quer que você produza muito fruto. Deus não quer que você fique na infertilidade, na inatividade, mas Deus quer que você dê muito fruto. Essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, diz que nós não vamos tropeçar em tempo algum. Nós vamos viver uma vida que exalta o nome do Senhor, que glorifica o nome de Jesus. Uma vida que respalda, né? Quando as pessoas falam a nosso respeito, tem um bom testemunho, tem uma boa palavra, né? Tem algo de falar de consistente, de produtivo, de verdadeiro a nosso respeito. E para que mais? Para que seja-nos amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como a fé ela é importante, como a fé ela é algo que precisa ser desenvolvida, compreendida, vivida, porque é a única forma que nós temos de agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é importante, amém, desenvolver a nossa fé, porque o justo viverá pela fé. Então, que nós possamos fazer da nossa fé um alvo, um objetivo, né? Que nós possamos, através da nossa fé, agradar a Deus, frutificar, ser irmãos frutíferos, ser irmãos que vão dar muitos frutos para a glória de Deus, para o reino de Deus. Sermos irmãos que não vamos estar tropeça aqui, cai acolá, não, nós vamos ficar firmes. Nós vamos estar cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais próximos de Deus, amém? E que possamos de forma ampla ter suprida a entrada
no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse bloco de fundamentos da fé encerra-se hoje com esse vídeo e eu espero que tenha abençoado a sua vida, espero que você possa estar, se não é inscrito no canal, se inscrever, que você possa estar comentando, compartilhando, curtindo, amém? Se você tem alguma pergunta, eu estou disponível para responder, se eu souber, amém? Às vezes eu não olho o tempo todo, mas quando ver sua pergunta e tiver a oportunidade, eu te respondo, tá certo? Então que você possa desfrutar do melhor de Deus através da sua fé e que esses ensinamentos possam te ajudar a viver uma vida mais firme nos caminhos do Senhor, a viver uma vida que vai agradar a Deus. Porque essa é a nossa maior razão de viver, agradar ao nosso Pai. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.